Olá, pessoal, boa noite, ouvintes e seguidores do Rio Grande do Sul e dos demais cantos deste Brasil. Vocês têm noção do frio que está em Porto Alegre? Vocês têm noção do frio de Porto Alegre? Não, gente, vocês não têm noção. E eu preciso dizer para vocês que é o seguinte, ó, chega de frio, chega. Eu não tenho mais idade, nem saúde para frio. Eu tô aqui esperando o Guilherme chegar. O Guilherme já entrou, já enviou a solicitação mecânica em Porto Alegre. Vamos lá, que hoje a gente vai fazer uma live com o Guilherme Furlong. Vamos falar sobre negociação, soft skills no digital. Boa noite, Guilherme, tudo Boa bem? noite, Luciana, tudo bom? Tudo bom Mas, para ti aí, para as pessoas que estão aí, né? Nos acompanhando nesse frio, nessa friaca aqui do Rio muito Grande do Sul. frio, Guilherme, pelo amor de Deus. O que que é esse frio? Foi ficando mais frio no decorrer do dia, pelo amor de Deus. É. Né? Eu tava dizendo Sabe que para ele, ontem, dizendo, eu não sabe que tenho ontem mais eu idade. comentei, Luciana? Ontem eu Hum, comentei que eu saio para passear todos os dias com o cachorro, né? Tô usando gorro sempre, que tá muito frio, é 8, 9, às vezes 10 da noite. E aí ontem eu cheguei, eu fui lavar minhas mãos na água gelada, mas a água estava quente, de tão gelada que estava a minha mão, a água do sim, torneiro estava quente. sim. Olha aqui o Lauro perguntando, tá frio, Lauro? Eu não sei, tá menos de 10 graus, eu acho. A última vez que eu olhei tava menos de 10 É, graus. hoje de manhã, Laura, era 8h30, estava 5 graus ainda. Deve estar uns 9, 10. Mas É, aquela umidade, né? Aquela umidade que nos acompanha, que é que uma é coisa terrível. que é típica daqui. Bom, pessoal, mas olha só, vocês já estão acostumados com as terças-feiras de negociação e, ao fim e ao cabo, né? Eu convidei o Guilherme para participar dessa terça-feira. Primeiro, eu preciso dizer por quê. Porque ele, esses tempos, fez uma live aí com uma outra cliente dele e eu fiquei com ciúmes, tá? Porque eu Mentira, não... foi com um cliente, Tá, foi sei lá, homem. eu não Não foi sei. nem mulher, não. Se fosse mulher, tu até tinha Tá, mas direito, mas foi homem, eu também fiquei poxa. com ciúmes, porque eu sou uma pessoa ciumenta, possessiva. E eu ainda te coloquei lá e disse assim, fazendo live com teus clientinhos, né? Tá? Aí, Ah, não, e o pior é que a Mayara viu a nossa live e disse, eu achei que estava demorando para ti não convidar o Guilherme, porque ele já tinha feito live com o cliente dele. Eu disse, pois é, mas é que eu fiquei magoada e eu não convidei em seguida. Agora já passou a mágoa, já passou, já tá tudo certo, estamos resolvidos. já tá tudo certo. Olha Mas eu quero A Paulinha ali dando risada, ó. A Paulinha entrou aqui também, porque a Paulinha estava dizendo, eu sei que tu tem live, vou acompanhar, isso é o mínimo, né? Olha aqui, o Marcel tá lá em Salta, na Argentina, tomando vinho Ah, e que delícia. fazendo, né? E fazendo passeios nos salários de lá, uma coisa muito legal, doutor Marcel. Pode ficar aí, doutor Marcel. Para a gente vai falar, o Marcel gosta bastante também de marketing digital, de Que digital. legal. Mas eu tenho que falar para vocês o seguinte, ó, pessoal. Né? Eu quero explicar para vocês quem é o Guilherme, né? Porque o Guilherme, na verdade, eu conheci o Guilherme através da Paulinha e o Guilherme é que está trabalhando aí com o meu marketing digital, né? Que vocês, todos os criativos, que vocês veem né? da negociação, da advocacia extrajudicial, é o Guilherme que está trabalhando, a gente está num projeto bem legal e a gente fala bastante, né? De soft skills, de comunicação assertiva, efetiva. Então, essa é um tema que nós discutimos nas nossas reuniões, nós discutimos de conteúdo que nós vamos colocar nas redes. E como vocês sabem, toda terça-feira a palavra fica mais com um convidado, né? Mas então eu vou apresentar o Guilherme só para os meus seguidores aqui, pessoal que não está acostumado a te ver, né, Guilherme? Só tá sabendo que tu és o responsável, né, por todo esses criativos e é a pessoa que está por trás aí dessa novo direcionamento das minhas redes sociais, especialmente no que diz respeito à negociação, no que diz respeito à advocacia extrajudicial e depois no final a gente vai dizer para eles, né, uma surpresa, né? Surpresinha boa no final da live. Então, gente, o Guilherme é publicitário já há mais de 20 anos, né? Ele começou trabalhando como redator em agência de propaganda. Ele ganhou alguns prêmios de criação, né? Trabalhando para grandes clientes. E é claro, um cara que cria um card, aquele da ovelha negra, ele tem que ganhar prêmio de negociação, né? Tem que ganhar, é o mínimo que eu espero dele, tem que ser premiado. Ele também teve uma agência de propaganda, né? Trabalhando assim, essa foi a primeira experiência dele como empreendedor.
E desde 2019 ele está muito focado nessa área do marketing digital. Trabalhou com uma sociedade, né, fez parte de uma sociedade no nicho de cursos, né, de direito previdenciário, que foi um sucesso, que atendeu mais de 3 mil alunos, que faturou bastante. E e segue trabalhando nesse segmento. E hoje a gente vai conversar. Então, a gente vai conversar sobre o quê? A gente vai conversar sobre soft skills, nós vamos conversar sobre o digital, nós vamos conversar sobre ferramentas que estão presentes lá na negociação e que o Guilherme utiliza, né, no dia a dia do seu trabalho, da sua atividade, né, da sua expertise. Guilherme, está contigo, então. É isso aí, né? Ótima apresentação, acho que isso aí perfeito. Luciana, tu, mais do que ninguém, né? Tu tem essas habilidades de soft skill aí bem desenvolvidas. Então acho que vai ser uma troca bem legal, né? O que eu sugeri aqui, Luciana? A gente ia trocar alguns pontos, né? Especialmente na comunicação, que é o que mais me diz respeito. E entendo que esses pontos todos que a gente vai abordar, né? A gente vai falar de comunicação, comunicação eficaz. A gente vai falar também de trabalho em equipe e de adaptabilidade. E são, né, condições aí para os profissionais do futuro, né? A gente precisa ter essas habilidades todas, a gente precisa desenvolver isso, porque a vida está passando aí, está mudando, né? Essas hard skills também, acho que era legal tu também falar um pouquinho, né, Luciana? Conceituar um pouquinho, assim, antes de eu começar a entrar, o que são essas soft skills, o que são hard skills, para a gente dar uma contextualizada no pessoal, botar todo mundo na mesma página, para aí a gente aprofundar um pouquinho mais esses assuntos aqui. O que tu acha? Tá, eu acho ótimo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de hard skills, a gente pega o conhecimento teórico, técnico que um profissional tem, né, quando ele escolhe uma determinada área de atuação. Então, vamos pegar no direito. Né? Quando a gente fala de direito, a gente vai falar de um profissional que é um excelente trabalhista, é um excelente previdenciarista, é um excelente empresarialista. A gente está falando do quê? Das hard skills, daqueles conhecimentos técnicos, científicos que ele tem de um determinado ramo de atuação. Né? Esse conhecimento, né, técnico, científico, que o qualifica. Olha, a Luciana Arenaldi, ela é uma advogada que conhece o direito do trabalho, ela conhece o direito empresarial, ela tem 3 ou 4 pós-graduações nessa área, ela fez o mestrado dela nessa área, ela tem autoridade porque ela publica livros, porque ela publica artigos científicos. Isso nós estamos falando das hard skills da Luciana Arenaldi. Quando a gente vai falar de soft skills, a gente vai falar de algumas habilidades atinentes à parte mais humana, digamos assim. E a gente vai falar do quê? De capacidades de comunicação, de se comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma menos violenta. A gente vai falar, basicamente, de exercícios de empatia, de saber se colocar no lugar do outro. A gente vai falar também de exercício de escuta ativa. Então, a gente vai falar de uma série de ferramentas que não estão atreladas necessariamente a um conhecimento específico, a um conhecimento técnico-científico. Então, eu tenho falado muito aqui no meu perfil que é o seguinte: não adianta para o profissional do direito ele ser um cara, né, que conhece absolutamente toda a legislação, toda a doutrina, toda a jurisprudência do direito do trabalho, do direito empresarial, que ele tem aquele conhecimento, né, aquela hard skill num nível muito alto e ele é desprovido de soft skills. Ele não tem uma capacidade de interação com o seu cliente, né? Ele não consegue exercer a empatia com a dor do outro, ou compreender que existem coisas por trás de um determinado conflito, quando a gente fala, né, da chamada lide sociológica. Então, basicamente, é essa a diferença, e fazendo uma analogia com o direito, né, Guilherme? Entre hard skills e soft skills. Por isso que a gente diz que as soft skills são as habilidades para o futuro, né? Isso aí, perfeito, perfeito. Então, assim, ó, vamos começar com a comunicação. Comunicação eficaz. Então, algumas técnicas que a gente pode usar, né, para a gente ter uma comunicação eficaz. Então, a primeira coisa, parece meio bobinha, mas não é, entender quem é a pessoa do outro lado que a gente está se comunicando e qual é o objetivo da nossa mensagem. Né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa, assim, que, cara, parte de eu olhar para dentro de mim, né, e buscar entender também o outro, assim, que objetivo que eu tenho e quem é aquela outra pessoa.
E aí, nesse sentido, a empatia tem tudo a ver, né? Com isso. E aí, como é que a gente pode fazer, né, para se colocar no lugar do outro, né? Ou no lugar de alguém da equipe, no lugar de alguém que a gente está produzindo conteúdo, né? Então, eu vou focar também um pouquinho em conteúdo, tá? E aí, conteúdo, eu diria o seguinte, né? Quais são as dores, as dúvidas, os desejos dessa pessoa, né? O que está acontecendo no dia a dia daquela pessoa, o que está passando dentro da cabecinha dela, né? O que ela ouve sobre o nosso tema. Então, isso tudo faz muita diferença e a gente tem que estar entendendo isso antes de a gente chegar, querer sair largando o nosso conteúdo, querendo largar a nossa ideia, o que eu vendo, o que eu ofereço, o que eu tenho. Não, cara, o que está acontecendo lá no universo dela? Porque a gente só vai conseguir se comunicar com ela de uma forma mais legal, mais efetiva, se a gente souber o que está acontecendo no universo da outra pessoa. Então, essa é uma parte bem importante. Como é que a gente pode saber o que está acontecendo no universo da outra pessoa? Bom, pelos directs que a gente recebe, pelos comentários nos posts, pelos comentários aqui numa live, nas interações nas lives, né? Abrindo caixinha de perguntas. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para isso. E se a gente, por exemplo, está começando, a gente não tem muita experiência ainda, a gente quer saber o que está rolando no nosso nicho, a gente pode ir para os grandes players. Quem são os grandes players aí da nossa área? O que essas pessoas estão falando? O que está gerando mais burburinho? O que está gerando mais conteúdo? Quais são as principais dúvidas que chegam? Geralmente são as mesmas dúvidas que chegam, né? Para todos os grandes players. Uma outra ferramenta legal também de se fazer é usar, nessa questão de produzir conteúdo, é usar um site que chama Also Asked. www.alsoasked.com, alsoasked.com. E aí tu vai jogar lá o teu tema, o teu nicho, vai escolher a língua, né, Brasil e português, e aí vai te abrir uma série de questões, uma série de perguntas sobre o que as pessoas estão fazendo sobre o teu nicho. Então essa é uma forma bem legal, bem bacana da gente entender o que está acontecendo com as pessoas. Tem também, né, Luciana, a escutativa. E aí eu deixo para ti. A escutativa é totalmente contigo aí. Pessoal, o que é a escutativa, né? Quando a gente fala sobre essa importante ferramenta que o professor William Ury tanto defende, tem até vídeos, né, do William Ury falando sobre a escutativa num evento em São Paulo, quase todo o livro dele do Como Chegar ao Sim é lastreado também nessa ferramenta. A gente tem que quando escuta uma narrativa, né, de uma determinada pessoa, de um determinado cliente que vai trazer uma circunstância, né, ou um conflito, um problema que ele pretende uma solução, a gente tem que prestar, além de prestar atenção, nós temos que desenvolver habilidades para entender que naquela própria fala, né, muitas vezes a própria parte já está apresentando uma solução ou ela já está declinando qual é o interesse por trás de uma determinada posição. E isto é exercício de escutativa, né? Escutativa não é única e exclusivamente olhar para a pessoa, né, e prestar atenção, ter foco totalmente naquilo que a pessoa está falando. Também passa por essa circunstância? Sim, também passa. A gente faz algumas dinâmicas, sabia, Guilherme? Quando a gente vai fazer exercícios de escutativa nos cursos, tem um exercício que é o seguinte, né? Uma dinâmica que é no seguinte sentido, né? Uma parte se divide a turma em dois blocos, assim, né? Se formam duplas, e aí uma pessoa da dupla sai da sala e essa pessoa da dupla ela é orientada. Enquanto a outra dupla estiver falando algo, ela não pode olhar para o seu interlocutor. Ela tem que mexer na caneta, mexer no celular, olhar para cima, algo assim nesse sentido, parecer distraído. E a dupla que fica na sala, a orientação é no seguinte sentido: conte uma coisa que é muito importante para ti. Tu pode inventar uma determinada circunstância ou algo que efetivamente aconteceu, uma situação da tua vida que foi muito importante. E aí, quando a dinâmica acontece, o que se percebe? Aquele que está contando algo da sua vida e que não está sendo ouvido pela sua dupla e fica completamente desconcertado. A pessoa não consegue seguir à frente no raciocínio, porque ela não está se sentindo acolhida, ela não está se sentindo ouvida, né? Então, essa é uma dinâmica que a gente faz para entender a importância da escutativa.
Então, além de prestar atenção, né, de valorizar o que a pessoa está dizendo, né, de entender que existem sentimentos por trás de alguma fala, o negociador, ele fica um expert em escutativa. Por quê? Porque ele começa a desenvolver uma habilidade de que a partir daquela fala, né, existem coisas por trás, existem alguns interesses que não estão sendo diretamente pontuados, por exemplo. Tá? E a gente faz isso muito no escritório. Quando chega alguém, né, aqui, esses tempos chegou um cliente, Guilherme, que falou basicamente o seguinte, ele trouxe uma situação de uma sociedade de fato, em que ele era tipo um sócio oculto, né, um sócio que não estava no contrato social, e ele estava com uma preocupação que ele precisava ser inserido nesse contrato social para que a situação jurídica dele ficasse ok. Quando ele começou a trazer, né, a forma com que a sociedade se estabeleceu, eu comecei a fazer algumas perguntas, porque eu identifiquei que por trás da fala dele havia uma outra situação que ele não estava colocando abertamente. E essa, digamos assim, esse treino, né, de exercer essa escuta e de fazer as perguntas certas, isso só aconteceu depois de anos estudando sobre ferramentas negociais e de fazendo aplicação na prática. O que eu descobri, né, escutando a narrativa dele e fazendo as perguntas específicas? Eu descobri que durante muito tempo essa pessoa namorou a filha do dono da empresa, do qual ele é sócio oculto. Tá? E que ele foi inserido dentro da sociedade porque ele era muito próximo do ex-sogro. Tá? E que essa sociedade, ela funciona. Ele tem uma participação nos lucros, mas ele não está formalmente na condição de sócio. E ele disse, hoje eu já me casei com outra pessoa, eu tenho filhos com outra pessoa, e eu quero ter essa situação jurídica regulamentada. E eu não entendo por que eu não estou no contrato social. E aí a gente começa a perceber, né? Talvez existam outras situações de cunho familiares, tá? Do teu ex-sogro que possa gerar um impedimento da tua inserção ali, que não tem nada a ver com o teu serviço ou com o tipo de trabalho que tu desempenha para a sociedade. Né? Então é algo bem Situação interessante. bem peculiar essa, né? Não, Bem peculiar. extremamente. E foi quando ele começou a fazer a narrativa, né? Ele começou a dizer como é que ele ficou como sócio oculto, como é que existia a prestação de contas, e eu não entendi o porquê. Não é que eu não entendia, eu comecei a perceber que deveria ter alguma situação pretérita que não estava sendo exposta para justificar a não inserção dele no contrato social. E aí ele traz toda a situação. Ele diz, não, é que na verdade é o seguinte, essa pessoa que eu admiro muito, que me ajudou muito, essa situação já acontece há mais de 9 anos, né? Ele era meu ex-sogro. E eu não sou mais namorado da filha dele, eu, na verdade, já casei com outra pessoa, né? E ele tem um filho que ele não consegue trazer para dentro da empresa. Eu disse, bom, deve ter uma situação só, então deve ter uma situação familiar bastante peculiar. Porque tu imagina a tua ex-namorada dizendo pro pai dela assim, não acredito que tu vai ser sócio fulano de tal, né? Ou então o filho, que não está dentro da empresa. Pior ainda. E o genro tá, né? Então a gente tem que... até eu chegar nessa fala, eu sei que eu fiz as perguntas certas, porque eu escutei ativamente. Entendeu? Então essa é bem interessante, assim, de ver a aplicação prática. Muito bom. Sim, porque daqui a pouco é isso, né? Daqui a pouco vai alguém que não tem esse olhar para escuta é ótimo, né? Que não tem essa escuta ativa, né? Funcionando bem modulada, a pessoa não vai chegar nisso, né? Talvez ele tenha vergonha de contar isso, né? Talvez seja uma situação embaraçosa para ele contar isso. E aí tu conseguiu fazer com que, a informação mais preciosa ali veio para fora. Então isso é muito legal, que show. Outra dica, linguagem adequada, né? Linguagem adequada. Para cada tipo de pessoa, eu vou ter que usar uma linguagem própria para me fazer claro, para ser entendido, né? Também parece uma coisa boba, mas não é. Especialmente quando a gente está falando em produção de conteúdo, que muitas vezes a gente quer ser muito rebuscado, muito tecniquez,
A gente quer se sentir bem com o colega do lado, para que ninguém ache que a gente é muito basicão, para que ninguém ache que a gente tem pouco conhecimento, a gente acaba não sendo muito claro, né? Acaba não usando exemplos muito. Gente, não sei o que aconteceu. A live se encerrou sozinha. Se encerrou totalmente sozinha. E agora? Então agora eu já salvei ali a primeira parte e tô vindo pra segunda parte, né? Porque encerrou, deu assim, encerrou. Encerrou e... Como assim? Instagram, né? Tipo, acho que não sei, o Mark não tava gostando da nossa conversa, pelo jeito. Alguma coisa que a gente falou aí, né? Que Caiu a nossa live. deu um quiprocó aí, deu rolo, deu rolo. Mas já salvei lá a primeira Ah, parte. Já isso, salvei, vamos né? lá. Então Espero que a vamos gente lá. esqueça seja a segunda e última, né? Que a gente Sim, não tenha que fazer sim, mais uma versão aí. por favor. Por Tá, vamos lá. favor. Então é isso, né? Cuidar com o tecniquez também, né? Isso é uma coisa importante. Que mais, gente? Minha colinha aqui, eu tô com uma colinha. Sim. Estruturar bem a informação parece meio, de novo, clichê, né? Meio basicão. Cara, início, meio e fim. Às vezes a gente vê que as coisas estão muito mal estruturadas, aquela coisa de colégio. Voltando, Luciano, aquela coisa de colégio, né? De Enem, né? De prova do Enem de texto, estruturar bem o texto. Uma coisa que pouco se fala, Luciano, que eu acho bem importante, eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, cuidar da estética do texto. O que é a estética do texto? Cara, não ser um blocão gigantesco. Cuidar para que os parágrafos sejam mais ou menos equilibrados, mais ou menos harmônicos, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acho legal, eu gosto de ver um e-mail limpo, claro, sabe? Esteticamente agradável. E aí, claro, tu tem que saber, se tu for já mais malandro, tu já consegue, daqui a pouco eu quero destacar uma frasezinha só, né? Então tu consegue ter essa manha. Mas cuidar da estética do texto, eu acho uma coisa bem importante, bem legal. Isso serve para legenda também, do Instagram aqui, para tudo, né? A gente cuidar com essa questão. Outra coisa básica, gente básica, mas que muitas vezes a gente não faz. Revisar o texto e ler o texto em Sim. voz alta. Muitas vezes, quando tu lê o texto em voz alta, tu automaticamente, tu mesmo já te sugere uma outra palavra. Uhum. Tu tinha ali, sei lá, o necessário e daqui a pouco tu lê importante. Opa, Uhum. parece que soou melhor importante que necessário. E tu Uhum. evita também as cacofonias, né? Que a gente, Uhum. quando escreve, não percebe, mas quando tu lê em voz alta, ah, meu Deus, ficou feio isso Uhum. aqui, né? Cadê a fulana? Cadê ela? Cadê ela? Horrível. Sim. Então a gente evita esse tipo de coisa, tá? Uhum. Sobre criação de conteúdo, tem uma dica muito legal. Sobre criação de conteúdo, roteiros, e-mails, qualquer texto um pouquinho mais longo, tem uma dica bem legal para aumentar o engajamento, para segurar a audiência, que eu vou falar logo em seguida. O que Uhum. mais, Luciano, eu acho importante? Aí eu vou te perguntar também sobre isso, acho que tu vai concordar. A abertura para o diálogo, né? Tanto numa conversa com a pessoa, a gente dá espaço para o que a pessoa está dizendo, quanto no conteúdo nosso, né? Dá espaço para a pessoa ali engajar com a gente, para a pessoa comentar alguma coisa. Eu acho que essa abertura para o diálogo é bem importante também. Tu Não, concorda? e tu sabe que essa abertura para o diálogo, né, Guilherme, eu acho tão importante que nas lives que eu faço toda terça-feira, esse é o meu principal objetivo. E geralmente o meu convidado, ele sai da live e me manda assim no WhatsApp, ai, adorei, tava super bom, que baita papo. Né? Esses tempos eu fiz uma live com a Camila e a Camila disse assim, ai, Lu, eu voltei a fazer live, fazia muito Eu tempo que eu lembro. não fazia. Foi muito legal fazer contigo. O Juliano Madalena também, né, que estava de aniversário esses dias, falou, porque, afinal de contas, né, travar o diálogo, não ser um monólogo, né, as pessoas elas têm diferentes pontos de vista e elas têm tanto conteúdo para compartilhar, que isso é o mais legal de tudo, né? Então, quando a gente fala também de soft skills, e a gente está falando de escutativa, a escutativa também está nessa questão de ouvir, né, gente? Processar o que as pessoas estão falando. Tá? Porque muitas vezes o que uma parte que está envolvida num conflito ela quer ser escutada mesmo, né? Se a gente colocar isso para o âmbito do judiciário, eu e o Guilherme, a gente está trabalhando bastante essa questão do extrajudicial, né? Vocês sabem que existe uma possibilidade de a parte ser ouvida em juízo ou não, né? Depoimento pessoal.
da parte, que é quando ela chega na frente do juiz e fala sobre aquele determinado processo em que ela está envolvida, seja na condição de autor ou na condição de réu. O que os clientes geralmente perguntam, tá, Guilherme? Eles perguntam assim, eu vou falar na frente do juiz? Eu vou falar. Esses dias uma cliente, minha advogada, perguntou, doutora, a senhora acha que eu vou... vai ter depoimento pessoal? Eu disse, por quê? Tu queres falar na frente do juiz? Ela disse, eu gostaria de ser ouvida. Olha, E a gente... milagre. Ela disse, eu Milagre, né? gostaria Deve de ser ser... raro Não, isso, né? não, não é. Não? Sabe que não é, porque Ah, eu geralmente achei que as fosse. pessoas... Não, geralmente as pessoas querem dar a sua Uhum. versão, né, para o juiz. E aí a gente tem que explicar que a pessoa só é ouvida em juízo se a parte contrária pedir o depoimento. Por que isso? Porque quando eu atendo um determinado cliente aqui no escritório e ele me traz a sua versão e eu não consigo negociar, a negociação ela é inexitosa porque a outra parte não abriu uma via de negociação, por exemplo, né? Porque não é todo mundo que tem interesse de compor, né, de uma forma consensual os seus conflitos, e eu tenho que ir para o judiciário. A versão da parte está escrita na peça que eu protocolei, seja ela uma contestação, seja ela uma petição inicial. Então, se a pessoa chegou aqui e disse assim, olha, eu trabalhava como advogada, mas eu fazia hora extra, eu nunca recebia as minhas horas extras, eu não tinha um intervalo, tal. Tudo que ela me está, toda a narrativa que ela traz do contrato de trabalho, eu escrevo e coloco numa petição inicial. E essa é a versão dela. Para ela falar perante o juiz, para ela ser ouvida perante o juiz, é a parte contrária que tem que pedir o depoimento. Por quê? Porque o que ela me trouxe eu já coloquei naquela petição, não sou eu que posso pedir para ouvi-la, né? Então, isso é uma regra que está atinente a esse tipo de prova, a esse meio de prova. E a gente costuma dizer, olha, pessoal, muitas vezes aquela necessidade que a parte tem de falar para o juiz que vai julgar o processo, ela não vai ser necessariamente atingida, né? Atendida. Por que ela não vai ser atendida? Porque vai depender se o juiz pode pedir para ouvir de ofício? Pode pedir para ouvir de ofício. Mas ele também pode dizer, não, eu não quero ouvir o depoimento pessoal. E se a parte contrária dispensar, não vai ser ouvido. E muitas vezes, Guilherme, muitas vezes, os clientes dizem assim, mas eu não consegui falar. Eu não consegui falar. Eu queria ser ouvido, mas eu não consegui falar. E aí eu tenho que explicar. Tu não conseguiu falar porque o juiz não quis te ouvir ou porque a parte contrária não pediu teu depoimento. Eu não posso, eu como tua representante, pedir que tu deponha no processo. A tua versão já está escrita naquela peça que eu protocolei, né? Seja uma peça de defesa, seja uma peça, uma petição inicial. Então, essa questão de compor interesses, da escuta, da fala, ela é muito presente nos métodos consensuais de resolução de conflitos e ela faz toda uma diferença. Porque as pessoas gostam de trazer as suas questões, né? Não, As suas... faz total sentido. Total. São protagonistas, né? Que é um termo que tu usa bastante, que eu gosto Exatamente. muito, né? Mas tu vê, me surpreendeu. Eu achei que juiz fosse aquela coisa da autoridade, assim, e metesse, colocasse um pouquinho de medo nas pessoas, sabe? Mas não é. Então, Não, realmente, a necessidade das pessoas se expor, falar, acho que daqui a pouco vence até uma barreira que poderia existir, né? Mas é que o juiz ele tem essa figura de autoridade, ele coloca medo. Isso não é mentira, especialmente se a gente está numa sala de audiência física, em que ele está sentado, né, atrás de mesas. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a mesa está no mesmo nível, mas na Justiça Estadual ela fica um pouquinho mais alta. Estão as bandeiras ali, a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul. Esse ambiente, ele causa realmente na parte uma sensação mais de desconforto. Ela fica sentada de frente para o juiz diz, o senhor fala só comigo, o senhor não pode falar com o seu advogado, faz aquelas advertências. Mas não te esquece que o juiz é que vai proferir a decisão, é o juiz que vai decidir. E as partes querem, né, ser ouvidas para que ele possa decidir. Então, muitas vezes, se a sentença vem em algum... desacolhendo algum pedido, né? Não é incomum do cliente chegar no escritório e dizer assim, claro, ele não me deu porque ele não deixou falar, ele não deixou explicar como é que era. Tá? Uhum. E aí eu tenho que explicar todo um sistema de prova
Como é que funciona? O que é um depoimento pessoal? Por que não foi ouvido? Que isso não é uma incompetência do teu advogado? Como é que funciona a questão da prova judicial e da valoração? É algo assim bem complexo, que em processos consensuais não existe, porque as partes acabam se ouvindo, né? Querendo ou não. Olha a Luciana aqui está dizendo, as partes saem aliviadas quando conseguem falar, ainda quando não há acordo. É claro, Luciana, eu vou te dizer que A lá Luciana na é mediadora, época... então ela está acostumada também com isso. Disse, Luciana, lá na época que eu fazia as mediações obrigatórias, né? Como... para minha certificação como instrutora, né? Eu tenho a certificação de mediadora judicial e como instrutora eu tive que passar pelas mediações obrigatórias. Eu trabalhei em mediações que as partes sentavam, Guilherme, de costas uma para outra, porque até isso a gente percebe numa mesa de negociação, né? Tu falou de uma comunicação eficaz. A comunicação eficaz no digital é uma coisa, mas a comunicação, quando se trata de uma negociação, a gente passa, inclusive, por uma comunicação que é não verbal, né? A gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, entrando partes numa mesa de negociação, numa mesa redonda de negociação, numa sala de mediação que tem a presença dos mediadores, eu trabalhei numa mediação que as partes sentaram de costas, assim, uma para outra, né? E no final da mediação, a cadeira já tinha virado. O joelhinho já estava joelhinho com joelho. Isso a gente vê que o canal de diálogo, ele funcionou. As ferramentas que o mediador estava utilizando ali, elas acabaram funcionando. Porque aquela postura que estava completamente enrijecida, de costas um para o outro, no decorrer da mediação, mudou a comunicação não verbal. Que legal, que bacana. E outra questão aqui, e aí serve para texto, serve para um roteiro, serve para uma comunicação também que a gente vai fazer com uma pessoa também, às vezes, muitas vezes. Né? Uma única ideia. Qual é a única ideia que eu não posso deixar de transmitir nessa mensagem aqui? Então a gente começa daqui a pouco a escrever um texto, quando tu vê, tu já abre para 500 mil coisas. Não, foca aqui nessa única ideia. Como é que tu pode fazer com que essa única ideia seja comunicada da melhor forma? Tu pode trazer um exemplo, pode trazer uma história, tu pode fazer uma analogia. O que tu pode fazer para que essa única ideia seja transmitida da melhor forma? Eu acho que isso aqui é bem importante. Especialmente, por exemplo, no e-mail. Vou escrever um e-mail, né? Eu tô falando de, né? Quando a gente está se comunicando assim com a audiência, com o nosso público, né? Não é daqui a pouco um e-mail de trabalho, uma coisa assim. Realmente estou preocupado com essa questão de comunicação com o público, com a nossa audiência. Então, o que eu tenho que transmitir ali que não pode faltar, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Uma outra questão é abrir loops. Então, para eu aumentar a curiosidade das pessoas, para aumentar o engajamento, eu vou abrindo loops. Foi o que eu fiz antes. Ó, tem um assunto que é muito legal para a gente ter engajamento, né? Eu vou falar depois. É isso, abrir loops. A gente abriu um loop também no início aqui, ó. Nós vamos falar de um assunto lá no final, uma novidade. E isso abrir um loop. Então, como é que eu faço para abrir loops, né? Netflix, novelas da Globo, abrir um loop toda hora, né? Hoje em dia é Netflix, né? Então, tu termina aquele capítulo, tu já tá curioso para saber o outro. Já entrou alguém na sala. Já falando de novela aí, Guilherme, já me entreguei. Já me entreguei. Que novela. A última novela que eu assisti, acho que foi Avenida Brasil. E aí os alunos me chamavam de Carminha lá na Unirita. Tá? Eu chegava, eu dizia que eu era apaixonada pelo Tufão, sempre fui apaixonada pelo Tufão. Então eu chegava e já chegava cantando oi, 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 não tem mais, vamos, deixa pra trás a novela, pula essa. Não, eu nunca fui muito de novo, eu fui noveleiro assim até a adolescência por aí, né? Depois eu não vi mais. Mas a forma de prender a atenção é muito boa. E a Avenida Brasil eu fui obrigado a ver, porque foi uma novela maravilhosa. Sim. Essa eu acabei vendo também. Que mais? Então é isso, né? Eu acho que de comunicação é isso, Luciana, que eu pensei. Não sei se pensou mais alguma coisa. Não, o que eu queria conversar contigo, assim, Guilherme? Eu queria vou te fazer uma pergunta bem assim. Tomar direta. Tomar uma aguinha aqui numa garrafinha pequena. Tá bom. A gente nem combinou isso, né? Daqui a pouco tu vai sair, quando acabar a live, tu vai lá no WhatsApp e me dizer, pô, me colocasse numa sinuca de bico. Mas me diz assim, os advogados, vamos pegar o pessoal do jurídico, né? Que eu sei que tu trabalha bastante com marketing digital, com o pessoal do jurídico, tô eu, aqui a Paulinha, a Luciana. Qual é a principal dificuldade que tu percebe nesse
público que te contrata. Tá? Porque, querendo ou não, nós trabalhamos com início, com meio e fim. A gente trabalha com storytellings em petições iniciais, né? Mas eu sei quais são as minhas dificuldades, né? Pontuadas tantas vezes por ti, o que já me deixa meio abalada no meu ego, né? Eu tenho que trabalhar, Não, inclusive. tu é boa pra Eu tenho, caramba, para com isso. não, eu tenho que São trabalhar, ajustes que a gente tem que fazer. mas igual, até fazer os ajustes finos é algo muito desafiador. É algo que a gente muda um paradigma total. Então, eu queria que tu me dissesse, dentro dos advogados, que muitas vezes são excelentes comunicadores, né? Claro, Mas será que são bons comunicadores digitais? claro. Vamos lá. Ó, uma das coisas que eu vejo, assim, e aí falando no geral, assim, que eu acho que é o principal ponto para mim. O principal ponto é não nichar ou não ser especialista em uma área apenas. Querer dar tiro para tudo que é lado. Isso eu acho bem complicado. Bem complicado. Uhum. Porque a gente tem que ser, eu entendo assim, que a gente tem que ser especialista em uma área, a gente tem que ser reconhecido nessa única área. Quando a gente já é reconhecido nessa única área e a gente quer daqui a pouco expandir um pouquinho, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente consegue. Mas quando a gente faz um caminho, que é um caminho que é feito por muitos advogados, de abraçar tudo. Então, de manhã ele é familiarista, de tarde ele já está no penal, porque pô, pintou uma coisa do penal, ele tem que abraçar o penal. No outro dia ele já está na família, né? E aí depois já está no empresário, enfim, aí já pintou um tributário, pintou um tributário. Então, isso eu acho uma coisa bem complicada, tá? E Uhum. aí quando a gente faz isso, a gente acaba não se comunicando com as dores e desejos daquele nosso público ali, né? Uhum. Então, porque, cara, o cliente do tributário tem uma dor, o cliente de família tem outra dor, o cliente consumidor tem outra dor, previdenciário outra dor. Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo e impedindo que a gente tenha uma comunicação mais resolutiva assim com a pessoa, tá? Uhum. Então, isso é um fato que eu considero bem importante. Na outra questão, muitas vezes, o juridiquês. Uhum. O juridiquês pega, né? Um pouquinho daquela pompa, assim, sabe? Pega um pouquinho, isso Uhum. atrapalha um pouco, né? Para algumas pessoas. Então, daqui a pouco, assim, ó, eu vou me comunicar, eu vou vir pro digital, que é uma coisa totalmente nova do que eu faço. E aí eu estou no ambiente de tribunal. No ambiente de tribunal eu tenho toda uma liturgia, eu tenho toda uma fala. Eu preciso ser respeitado pelo juiz, eu preciso ser respeitado pela outra parte, eu preciso demonstrar que eu tenho conhecimento, que eu tenho uma bagagem. E aí, quando eu chego no digital, tem que ser bem mais simples, bem mais simples. Né? E isso acaba muitas vezes atrapalhando, Uhum. né? Que foi uma coisa que a gente falou um pouquinho antes. Uhum. Isso acaba muitas vezes atrapalhando. Que mais? A outra coisa que eu vejo, e aí é um pouco no geral, isso é no geral, tá? Não Uhum. é só no direito, não. É a gente tentar vender o nosso serviço sem abordar a dor da pessoa, sem abordar o desejo da pessoa, né? Então é aquela coisa, eu começo, que eu falei um pouco antes, eu começo pelo universo do outro, entendo o que está acontecendo no universo do outro, daí depois, entendendo o universo do outro, criando uma identificação com essa pessoa, aí sim eu entro para mostrar o meu universo, a minha ideia, o que eu penso sobre aquilo ali, né? Qual é a solução que eu tenho para ele. Mas é sempre no universo do outro. Se eu já tentar sair me vendendo, né, é mais Uhum. complicado. Não que a gente não tenha que se vender, tá? Mas se a gente for imaginar assim, 100% do nosso conteúdo, 80% a gente produz, entrega conteúdo, educa a audiência, e os 20% a gente realmente converte, a gente fala da gente, a gente oferta, né? A gente mostra o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Não sei se tem mais alguma coisa. Se tiver, eu penso, mas acho que é por aí. Não, São eu pontos acho que bem eu acho que é por fundamentais. aí, né, Guilherme, porque ainda que eu tenha uma, digamos, uma falta de, não sou inibida para me comunicar nas redes sociais, né? Acho que também a questão de ser professora facilita um pouco. Hoje mesmo. Muito. Estava com a Ingrid gravando alguns vídeos, né, de empresarial para a primeira fase da OAB. E aí a Ingrid disse assim, não, eu vou ali no escritório gravar alguns vídeos para o escritório, né? Falei para a Jéssica e para a Maiara, crise, gestão de crise total. Não, mas como assim? Tu quer que eu faça um vídeo de gurias, pelo amor de Deus? É daquilo normal que a gente possa... Não, mas isso é fácil para ti, não é? Porque não é todo mundo que se sente confortável em abrir o Instagram e se expor, né, Guilherme? Né? Não é Até só mesmo. para deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, eu quero dizer para vocês que de vez em quando o Guilherme chega assim, ó, tu tem que falar sobre isso agora. Eu disse, Guilherme, eu preciso... Não tem filtro suficiente para me colocar
no ar agora. Ele não entende que a gente tem que estar mais ou menos arrumado. Não precisa estar assim, né? Completamente maquiada, escovada, mas mais ou menos. Tem vezes que não dá. Ele disse, pois é, eu sei que vocês, mulheres, são mais cuidadosas com a aparência, mas tu estavas falando do cuidado, tu estava falando da estética do texto. Tem que ter uma estética também, né? Mas é que a mulher tem esse olhar crítico, né? Eu olho e não vejo, pô, mas tá bem, tá ótimo, mas vocês têm esse olhar e eu tenho que respeitar, é óbvio que eu tenho que respeitar, né? E aí tu Não, é botar que os para vocês, filtros. homens, vocês só tomam um banho, né? Ah, Vocês tomam um banho e de o vez em quando faz. perfuminho É, também um vai. perfume que nem Não aparece no aparece. digital. Não aparece. É. É. Mas tudo bem. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, e aí, falando do trabalho do Guilherme, né? Ele tem, de uma certa forma, também me educado para uma comunicação mais direta com o meu público, que é um público diverso, que é um público tanto de profissionais quanto um público de estudantes, né, que querem consumir um conteúdo de preparação e querem consumir um conteúdo de vida profissional. E por causa disso, porque o Guilherme, né, tem dito bastante, a gente tem que sempre ouvir o que o nosso público traz. O meu público tem pedido muito sobre mentoria, né? Muito. Tem pedido bastante sobre mentoria. E a gente está preparando aí um produtinho, Bem outro legal. produtinho digital, além do curso de negociação, Uhum. né? E o curso de negociação, gente, é um curso que te familiariza com as ferramentas. Que faz abrir a tua cabeça por que eu tenho que, sendo advogada, conhecer negociação. Tá? Porque tu não precisa virar um exímio negociador. Tu não precisa olhar e dizer assim, eu não quero mais atuar com o processo. Não é para isso o curso de negociação. Porque eu mesma, eu tenho um grande foco no extrajudicial, eu tenho 27 anos de carreira. Eu conheço os dois lados da moeda. Então, Luciana, mas tu deixou de advogar no contencioso? Não, não deixei de advogar no contencioso. Eu sigo advogando no contencioso. Só que a minha advocacia contenciosa, ela ficou muito mais refinada. Ficou muito mais especializada depois que eu entendi sobre negociação. Então, eu fiz muita questão de preparar um curso que é para dizer assim, cara, olha só, isso aqui conversa muito com o direito. Para mim, negociação tinha que estar em cadeiras obrigatórias dentro da faculdade de Direito, né? Perfeito. Porque a gente tem que conhecer essas ferramentas negociais, a gente tem que conhecer soft skills, porque nós lidamos com conflitos, e os conflitos não estão dissociados das emoções. A gente tem que saber o que tem por trás de cada conflito, né? Que é a chamada lead sociológica. Afinal de contas, eu estou trabalhando numa negociação de um contrato que envolve uma relação jurídica de profissional liberal, né, que tem um vínculo de parentesco entre as partes, e teve uma suspensão. Eles tinham chegado, as partes tinham chegado elas mesmas no consenso, elas tinham negociado diretamente. E estava tudo certo. Só que por uma circunstância, né, posterior, houve a suspensão dos pagamentos. E essa suspensão de pagamentos, das parcelas que estavam sendo, né, adimplidas, em nenhum momento foi comunicado o porquê. Né? E essa ausência de satisfação foi algo que gerou assim, ó, um sentimento de... A parte que me procurou disse, eu estou muito desconsiderada. Eu não sei por que não falou. É um absurdo. E aí, quando eu fui conversar com a parte oposta, me trouxe uma série de circunstâncias que estava passando na vida, né, de situação financeira, e num determinado momento eu perguntei, mas por que tu não falou? Tu poderia ter dito, né? Olha, eu estou suspendendo os pagamentos porque não estou conseguindo mais fazer dessa forma, quem sabe a gente repactua. E aí a resposta foi porque eu tive vergonha de falar. Tá? Eu me senti envergonhado, né? Porque também a gente cria uma determinada imagem, né? Que quer uma determinada aparência que quer manter depois. Isso a gente estuda, quando a gente estuda negociação, a gente estuda essas questões, né? Essas variáveis, que é a variável do poder, a variável da aparência, que é algo bem significativo. Então, o curso A Arte de Negociar é para isso. E agora está vindo uma mentoria por aí, né, Guilherme? Isso aí. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho disso aí, Luciano, Uhum. que eu acho importante. Acho não, é muito importante, por Sim. quê? Porque a negociação, em primeiro lugar, a principal dor do advogado, ela resolve. Uhum. Que é não depender só do judiciário. Poxa, para tu ter sucesso
tua profissão, entendeu? Por favor, tu tem que ter autonomia sobre o que tu tá fazendo e a negociação te permite isso. E o teu cliente vai achar uma maravilha, porque em vez de esperar 2, 3, 4, 5, 6 anos, né, para resolução de algum conflito, aquilo ali é resolvido em algumas reuniões, em algum pacote de horas, né, em 2, 3 meses, muitas vezes aquilo ali é resolvido. E o cara gasta muito menos, então o teu cliente gasta muito menos. Tu vai resolver uma outra dor tua, que é de ser qualquer um, de ser um milhão e tantos advogados que tem. Então, não, tu vai ser um advogado, uma advogada negociador, negociadora. Então, isso é fundamental, já vai te diferenciar nisso, né? Automaticamente, a tua hora vai aumentar também, né? Porque tu vai entregar mais valor para teus clientes e tu vai naturalmente conseguir cobrar uma hora mais legal. E aí tu vai pegar aquele teu cliente que gosta de barganhar, que gosta de dar uma apertadinha no preço, tu é uma negociadora, tu é um negociador, então tu já vai conseguir também, né, trabalhar melhor o teu preço, já vai conseguir mostrar para ele, né, fazer com que ele enxergue tudo que ele vai ganhar, e tu vai ter, né, Luciano, todas essas habilidades para entender o que o cara realmente quer, o que ele está querendo, o que ele está pretendendo, né, de que forma tu realmente pode ajudar ele a chegar naquela solução, né? Então, faz muito sentido a negociação. Quando a Luciana me procurou para falar do curso, para a gente vender o curso, eu achei muito bom, porque eu gosto muito de trabalhar no extrajudicial. Aliás, faço um convite aqui para todo mundo que está na live. Saiam da live quando terminar essa live ou quando estiverem assistindo o replay. Cliquem no link da bio e vão ver a página do curso, que eles vão estar me prestigiando, porque é o meu trabalho que está ali, e prestigiando o trabalho da Luciana, a certificação da Luciana, que foi até Harvard fazer essa certificação, que trabalha com isso há tanto tempo e tem tantos resultados. Mais de... A gente fez aquele cálculo, né? 700 mil reais só em negociação, fora o que tu conseguiu, né? Com o contencioso também, com a negociação, que ela te permitiu acelerar também os resultados, que isso é fantástico. E a mentoria, né, Luciana? A mentoria, por exemplo, ela foi construída também ouvindo alunos, né? Isso é uma coisa muito legal também da gente dizer. Então, a mentoria foi ouvindo alunos e fazer o quê? Fazendo com que a gente já consiga acelerar o resultado dessa galera, né? Esse pessoal sai sem muita prática, sai sem muita noção de quanto cobrar, de como se posicionar, de como se portar. Então, essa mentoria ela vai ser muito completa, ela vai fazer com que a pessoa avance muitos anos, né, nesses encontros com a Luciana. Vai começar com a mentoria individual, né, Luciana? Depois a gente pode partir para outro tema, mas essa mentoria individual. Então, uma oportunidade única. Vão ser poucas vagas, todo mundo vai saber disso quando a gente, né, realmente abrir aqui. Mas prestem atenção, gente. Fiquem ligados aí, porque agora julho vai ser esse mês aí da mentoria. Então, são 2 produtos maravilhosos aí. E quem quer acelerar os seus resultados, quem quer ter uma advocacia com mais resultado, mais rápido, né? Esse curso da Luciana é direto ao ponto, não tem muita enrolação, não tem muita frescura. Em pouco tempo já vai estar conseguindo negociar, vai estar conseguindo aplicar com os seus clientes. Né? Vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Então, eu acho que era isso, né, Guilherme, que a gente tinha para expor para o pessoal. Eu acho que de todas as habilidades, a comunicação, digamos que assim, né, Luciano, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, quem não sabe se comunicar, a gente está vendo isso muito no digital, está ficando muito para trás. Então, acho que a comunicação a gente pega aí para todo mundo, né, e para várias finalidades, né. E vocês já perceberam que não é algo tão assim simples, né? É uma ciência também, tem toda uma estratégia por trás, tem todo um plano por trás, tem profissionais que olham para esse mercado, que estão nesse mercado, que sabem trabalhar essas ferramentas, né? Muito bem, e por isso que eu fiz questão de conversar com o Guilherme, mesmo superando meus ciúmes inicial, a minha possessividade inicial, né? Sobre o assunto. Tá, gente? Então é isso. Vamos lá. Obrigada, Guilherme. Né? Eu adorei também. Vou dizer como todos dizem, adorei, tava muito bom. Acho bom, mesmo que seja mentira. Tá, não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Passou rapidinho, tava uma delícia o nosso papo aqui, tava muito bom. Espero que as pessoas tenham gostado, espero que gostem do replay também, né? E vou salvar agora em parte 2 e te coloquei lá como collab. Combinado, tá? combinado. Beijo, até mais, boa noite. pessoal. Até mais, valeu, boa noite. valeu, pessoal. Tchau, tchau.